Los Carmelitis florigera, splendor celi, virgo poet. Olá, bem-vindos ao canal Solum Carmelita. Estou aqui para fazer um vídeo agradecendo os 2.000 inscritos. Muito obrigada para quem está aqui no canal acompanhando e gostando dos vídeos. Eu pedi para vocês deixarem algumas perguntas sobre espiritualidade lá na aba da comunidade aqui do YouTube. Então eu espero que gostem desse respondendo perguntas e que fique bem esclarecido para vocês sobre indicações de livros e muito mais. Vamos lá. Então, a primeira pergunta vem do canal Rumo à Fé. Quais são os melhores livros de história de santos que você recomenda? O livro com melhor história de santo, na minha opinião, olha, todos os santos carmelitas, principalmente de Santa Teresa de Ávila. Se você puder ler os livros de Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, todos esses são muito inspiradores e realmente trazem uma visão diferente do que pensamos sobre o que é uma pessoa santa, ainda mais no começo da nossa conversão. Acredito que a caminhada desses santos pode trazer muita inspiração para a nossa vida. Então, Santo Agostinho, Santa Teresa de Ávila, São João da Cruz, São Tomás de Aquino, Santo Inácio de Loyola, todos esses santos eu recomendo muito que se leia a história deles. A segunda pergunta também desse canal é: onde você acha inspiração para os seus vídeos? Além dos livros, no começo do meu canal eu me inspirava muito em um outro canal aqui do YouTube chamado Salus in Caritate. Eu vou deixar o link desse canal aqui na bio. Ele é muito bom, não tem tantas publicações ultimamente, porque ele é de uma mulher, ela é professora chamada Ana Paula. Ela faz palestras, ela explica muito sobre espiritualidade. É muito interessante realmente os vídeos do canal dela, vale a pena ver. Só que não está tão ativo porque eu acredito que ela esteja focada em escrever livros, fazer cursos, então ela está trabalhando numa outra área e talvez não tenha tanto tempo mais de gravar vídeos, mas eu me inspirava muito no canal dela e eu sempre gostei, principalmente no começo que eu tinha algumas dúvidas assim, o canal dela sempre me tirava essas dúvidas. Terceira pergunta que esse canal também fez foi para explicar um pouco sobre o que consiste a espiritualidade carmelita. Bom, é uma pergunta um pouco ampla. E quando eu expliquei, eu gostaria de fazer um vídeo falando sobre a espiritualidade carmelita, por isso eu estou estudando bastante. Porém, o que eu posso dar um resumo, seguindo aquele documento que eu já recomendei para vocês sobre a mística do Carmelo, aqui diz que a base do carmelita é ele mostrar para as outras pessoas aquilo que ele contemplou, aquilo que ele meditou. Então, tudo aquilo que o carmelita reza, ele tem aquela vivência com Deus, o que ele vai fazer? Então, ele vai passar para as outras pessoas, ensinar. Em forma de caridade, em forma de ensinamento. E é muito bonita a mística do Carmelo, porque é esse encontro com Deus, é esse subir ao monte onde está o Senhor. É essa intimidade com Deus. E isso que sempre me admirou na espiritualidade do Carmelo. E se vocês quiserem, eu faço um vídeo só explicando sobre isso. Agora, a pergunta é do Rogério de Andrade. Ele pediu indicações de livros sobre Nossa Senhora. Tem 3 livros que eu acredito que eu já mostrei aqui no canal, mas que vale a pena ler. O primeiro
que foi o que me ensinou muito sobre Nossa Senhora, são Glórias de Maria. Esse livro é incrível. Muitos protestantes usam contra nós esse livro, mas ele foi escrito por Santo Afonso Maria de Ligório e ele explica cada ponto da nossa devoção a Maria de uma forma eh, teológica maravilhosa. Quando eu li esse livro, eu me admirei, porque eu não imaginava a grandeza que era. E tem um vídeo no canal sobre ele. Também, não especificamente sobre Nossa Senhora, mas nele cita e explica muitos pontos sobre Nossa Senhora, que é o segredo admirável do Santíssimo Rosário para se converter e se salvar. Esse livro também é muito bom, explica mais sobre a importância do rosário. Eu não sei se tem vídeo sobre ele no canal, mas se não tem, se vocês quiserem, eu posso trazer. É maravilhoso. E também tem mais dois. Um deles é sobre o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Explica por que nós devemos ter essa devoção à Nossa Senhora, a importância dela na vida dos católicos. E se não me engano, existe um outro livro, esse eu não li, que se chama Imitação de Maria, que é como se fosse uma imitação de Cristo, que é um livro famoso, só que de Nossa Senhora. Então lá deve explicar as virtudes de Nossa Senhora e a importância dela para nós. Continuando com indicações de livros, tem o Comentário do Sírio, é um nome japonês, eu não sei muito bem como é que se fala, mas ele pediu para indicar livros sobre castidade e matrimônio. Eu achei muito interessante porque ele falou que é catequista de Crisma e eu também sou. Então, livros que eu recomendo para falar sobre isso com jovens, para ler e para entender bem. Sobre castidade, eu recomendo esse de Santo Afonso de Ligório também, Tratado da Castidade. Ele dá muitas explicações sobre o porquê devemos guardar a castidade, a importância dessa virtude, da virtude da pureza, e é de uma forma bem dinâmica e acredito que dê para explicar bem para jovens. Nesse daqui tem 2 livros em um, mas se você quiser comprar só o Tratado da Castidade também vale. E na questão de matrimônio, eu recomendo a carta encíclica Casti Connubii. Ela é bem pequenininha. Eu já falei sobre esse livro aqui no canal. Na verdade, é um documento de um papa que também explica bem sobre o matrimônio, a importância do matrimônio na sociedade. É um livro maravilhoso se você tem a vocação ao matrimônio, ou até quem não tem. Esse livro explica muito bem a como levar o seu matrimônio de uma forma santa, em santidade. Agora eu não sei se é o Alma Régia ou a Alma Régia que perguntou, mas tá assim a pergunta: como você liga com tentações? E dicas para não cair em pecado mortal, né? Para não repetir o pecado mortal. Na primeira pergunta, né, como você liga com tentações, é difícil para nós católicos, mas a melhor forma de ligar é você, no momento da tentação, fugir da ocasião de pecado, principalmente. Se estão falando mal de alguém, fofocando, você sai de perto, ou de qualquer outra ocasião que possa correr risco à sua alma, você sai de perto, sai correndo e vai rezar. A oração é o principal meio para você não cair em tentação. E dicas para não cair: tenha uma vida sacramental. Se confesse, comungue sempre, de preferência tenha um diretor espiritual que te ajude a não cair sempre no mesmo erro, e isso vai te ajudar bastante. Comungar e principalmente o terço, se apegue muito a Nossa Senhora. Reze o terço diariamente para você não cair em tentação, porque Nossa Senhora quer sempre ali para ajudar os seus filhos.
Outra pergunta vem do Anderson. Ele perguntou se eu sigo alguma prática de oração e qual eu recomendo para quem não tem o hábito de rezar. Eu tento seguir práticas de orações sim, principalmente, como eu falei, da oração do terço, ela é essencial. A meditação, através de leituras espirituais, também é uma prática muito boa para quem está começando na vida espiritual, e é isso que eu recomendo. Quem não tem o hábito de rezar, comece aos poucos. Tenha sua oração fixa de manhã, quando você acorda, antes dos seus trabalhos, e à noite, quando você vai dormir, fazer sempre um exame de consciência, rezar as orações práticas da Ave Maria, Pai Nosso, Santo Anjo, que fazendo isso aos pouquinhos e colocando certos horários, você vai conseguir ter uma boa prática de devoção. E continuando com esses temas de oração, o FEF80, não sei se eu pronunciei direito, perguntou se eu consigo fazer oração do silêncio. Eu acredito que você esteja perguntando da oração mental. A oração mental, eu tento, principalmente quando eu estou em adoração, onde a gente não pode ficar falando muito, né, falando em voz alta, porque você está com outras pessoas ali também em volta, é importante. A oração mental também é feita quando você está rezando o terço, ou pelo menos deveria ser feita, e ela ajuda muito. Para quem tem dificuldade, ele fala depois, né, que ele tem dificuldade de acalmar os pensamentos por conta do barulho. Os barulhos externos realmente atrapalham muito a oração mental. O que eu recomendo a fazer é tentar buscar horários que não tenha tanto barulho na sua casa. De manhã muito cedo, quando as pessoas ainda não acordaram, ou à noite, quando as pessoas já foram dormir. Aí você reserva aquele horário e tenta fazer 15 minutinhos de oração mental. Isso ajuda muito. O barulho realmente atrapalha, mas se você pegar horários específicos, eu tenho certeza que não vai ter barulho na sua casa. Ou procurar alguma igreja por perto que esteja aberta para fazer essa oração também. Agora uma pergunta mais pessoal. Por que você, é o Pedro Vinícius que fez? Por que você não se tornou religiosa? Boa pergunta. Eu falei um pouco sobre isso no vídeo sobre o chamado pessoal de cada pessoa. Resumindo, foi porque eu estava fazendo acompanhamento vocacional desde os meus 14 anos. Porém, eu comecei a estudar, eu comecei a faculdade. Eu primeiro comecei a trabalhar, depois eu resolvi fazer uma faculdade. E, e a partir da doença de uma familiar minha, uma parente muito próxima minha, eu acabei me afastando do pensamento de ser freira. E também eu não estava encontrando qual o carisma que eu gostava mais. E ao cuidar dessa família, dessa parente que estava doente, eu percebi que eu estava conseguindo ter mais santidade ajudando uma pessoa em casa, né, ajudando na família, nos trabalhos de casa, do que realmente no convento. Então eu pensei, talvez seja isso, né? Então eu estou seguindo esse caminho e eu espero que eu esteja fazendo a vontade de Deus. E então, basicamente foi esse o meu caminho percorrido aí para chegar na minha vocação ultimamente, que é a vocação matrimônio. Agora, duas pessoas fizeram a mesma pergunta. Então, o Gabriel Engrio e o Pedro Costa perguntaram quais são meus santos de devoção e por quê. Que pergunta legal. Eu gosto muito porque eu tenho vários santos de devoção, mas os principais são Nossa Senhora do Carmo, São João da Cruz, eu gosto muito de São João da Cruz, São Felipe Neri,
Depois eu explico cada um deles, mas Santa, Teresa de Ávila, eu não sou tão devota de Santa Teresinha como eu gostaria de ser, mas acredito que ela esteja na lista, porque de alguma forma ela escolhe a gente. Santo Antônio, tem até um quadro dele aqui, e Santa Ana, mãe de Nossa Senhora. Eu sou muito devota dela também. Eu gosto muito deles porque a vida deles, em algum ponto específico, tem a ver com a minha. Eu me identifiquei de alguma forma. Por exemplo, com São João da Cruz, ele gostava de escrever poemas, Santa Teresinha também, então eu também. Que mais? São Felipe Neri, ele gostava muito de estar com crianças, evangelizar crianças por meio da alegria, da brincadeira, eu também. Então, para mim é isso. Os santos, eles que escolhem a gente. Não sou eu que escolhi eles como meus santos de devoção. Eu acredito piamente que cada um deles veio para mim no momento que eu estava precisando. O Gabriel também perguntou como foi o processo da minha conversão. Essa história é interessante porque eu acredito que na nossa vida, mesmo que vocês vejam depoimentos de pessoas na internet falando: eu virei católico em uma semana, de uma semana para outra, de um dia para o outro, de uma hora para outra. Eu acredito que a conversão é um caminho diário, ele não é de repente. Então, eu nasci de berço católico, graças a Deus. É uma coisa que eu agradeço ao Senhor, que eu recebi os sacramentos desde pequenininha, eu fui recebendo os sacramentos, eu tive uma caminhada. Porém, eu era uma católica fria, morna, eu não estudava as coisas da igreja, até que um dia, quando eu estava lá na adolescência, as pessoas começaram a confrontar a minha religião, atacar na escola, os amigos, né, da escola, os professores. Eu falei, não, isso não tá certo, não. Eu vou defender, não vou deixar assim. E aí, com esse fogo do Espírito Santo de querer defender realmente a Igreja Católica, eu comecei a estudar e procurar livros e procurar na internet o que aconteceu realmente, como é que foi isso aqui, para que serve isso daqui. E isso tudo foi acendendo no meu coração um amor tão grande pela religião católica, que eu falei: "Nossa, eu nunca mudaria de religião, porque aqui é a verdade". E eu acredito que a minha conversão é algo progressivo, não é que nem aquela musiquinha do "eu era um bêbado, vivia drogado, mas fui curado porque eu encontrei Jesus". Não, é um processo lento. A conversão é algo que se dá a cada dia. Eu falo da minha conversão de um momento específico, porque foi a partir do momento que eu dei aquele ligue que eu precisava estudar sobre a igreja. Então aí, a partir do estudo, eu realmente percebi qual que era a religião verdadeira. A última pergunta é se eu já tive momentos que fiquei em dúvida da minha vocação. Como vocês viram no vídeo do chamado, eu fiquei com dúvida, sim. Eu tinha medo de não saber se era a vocação ao matrimônio, se era a vocação religiosa. Mas foi o tempo e foi as respostas e as coisas que foram acontecendo que foram me mostrando a minha vocação. Então, na vida sempre a gente vai ter dúvida, porém a única certeza é aquela que Deus está nos guiando para o caminho certo. Basta você decidir sim ou não. Deus sempre que vai te guiar para o caminho que realmente vai te levar até Ele. Então foram essas as perguntas, pessoal. Eu espero que tenha deixado claro todas elas. Eu agradeço muito realmente por estarem aqui. E todos os livros que eu recomendei,
Eu espero que vocês gostem e leiam com carinho e me contem nos comentários o que acharam. Então, muito obrigada e paz e bem.